Fala pessoal, aqui é Viver de Dividendos e hoje a gente vai falar sobre o mercado de FIIs no Brasil. Eu fiz dois artigos lá no blog explicando algumas coisas sobre a minha reestruturação de carteira que eu estou fazendo. Estou vendendo alguns ativos e comprando outros. E eu expliquei um pouquinho lá dos motivos e tal. Depois vocês dão uma olhada lá, se você estiver vindo pelo YouTube. Olha aqui na descrição do vídeo que tem um link para os dois artigos. Bom, vamos lá. Quando eu comecei a montar a minha carteira de FIIs, eu tive uma preocupação porque eu estava muito exposto nos FIIs de escritório. E, e eu não gosto muito desse setor de escritório porque eu não via ele com bons olhos. E eu fiquei muito preocupado com isso no começo, mas assim, por falta de tempo e de vergonha na cara de parar para poder reavaliar os ativos e tal, eu acabei barrigando isso e fui proletando essa reestruturação na carteira. Se vocês derem uma olhada aqui no gráfico que eu coloquei lá no post, vocês vão ver que o percentual que eu tinha dos ativos de escritório era bem relevante na carteira de FIIs. Eu tinha aqui 27 de escritório, somado aqui com o escritório de gestão ativa, dava quase 38% e quase 40% da carteira em escritórios. E eu fiquei muito preocupado com isso, porque é um FII assim, que é um setor muito complicado para se lidar. Antes da gente falar um pouquinho sobre ele, eu vou trazer aqui para vocês um estudo aqui de uma consultoria de imóveis, e ela fala que o pessoal da Cushman, eles falam que a taxa de vacância tende a continuar nos próximos anos. E ele traz um gráficozinho aqui muito legal, que ele mostra o número de novos lançamentos no mercado, de estoque. Ele mostra uma linha aqui também com a vacância ao longo do tempo. Então, o que acontece? O mercado de escritório, eles estavam com uma expectativa de crescimento muito alto para o país. Tanto é que, se você for ver aqui em 2014, eles fizeram grandes lançamentos aqui de imóveis no mercado. E esses lançamentos, eles não foram absorvidos pelo mercado. O mercado, a demanda acabou caindo, na verdade, ao invés de aumentar como haviam se esperado, né? O que fez esse grande número de lançamentos? Fez com que a vacância lá passasse de 20% no mercado. É aquela lei básica lá da economia. Quando você aumenta a oferta e a demanda não cresce junto, acaba abaixando o preço. No caso dos imóveis, quando você aumenta a oferta de imóveis e a demanda ali de inquilinos não cresce junto, há um excesso de vacância. A vacância costuma a crescer. Mas por que a vacância é ruim para nós, investidores? É o seguinte, você, antes de mais nada, você precisa entender qual é o propósito do investidor de longo prazo num fundo de investimento. Aquele cara que entra no fundo de investimento visando o lucro, o ganho de capital, está errado. Porque aqui o fundo de investimento no Brasil, ele não cresce. O fundo de investimento, se você for lá, o lucro, a rentabilidade dele é lateralizado, não cresce. É um imóvel, a quantidade de imóvel que lança lá, e o fundo acaba com aquela mesma quantidade. Ele não faz novas aquisições. Você conta aí no dedo o número de fundos que tem gestão ativa. E mesmo assim, esses fundos com gestão ativa, muitos deles são assim péssimos na gerência de ativos. Mas diferente do mercado americano, que a gente vê um mercado de rates assim, bem mais agressivo do que o mercado de FIIs aqui. Lá sim dá para você obter talvez até um pouco de ganho de capital, mas é pouca coisa também. Na verdade, o objetivo dos fundos, eles são remunerar o seu capital. Você vai colocar um dinheiro ali e vai receber os dividendos ao longo do tempo daquele dinheiro que você investiu naquele imóvel. Quando você tem uma taxa de vacância alta, você acaba afetando o seu retorno sobre aquele dinheiro que você colocou lá. E isso é muito ruim. A taxa de vacância que ele coloca aqui, ele não está nem considerando o momento que a gente está passando. Porque a gente sabe que
o Brasil aí está com a eminência, já começou a se desenrolar a crise, mas ela ainda não aflorou totalmente ainda no mercado. Mas a gente já vê alguns sinais dela surgindo aí. Esse gráfico de vacância não é reflexo ainda da crise. A crise ainda vai começar a afetar a vacância ainda. Você vai ver aí que em 2016, 2017, esse número de vacância vai subir ainda mais. Esse número de vacâncias que a gente está vendo aqui, na verdade, é pela falta de crescimento do país. Tudo bem, a falta de crescimento também tem a ver com a crise, mas quando eu me refiro à crise, não quer dizer que me refiro à falta de crescimento, e sim a encolhimento da economia, vamos dizer assim, entendeu? São empresas fechando, empresas diminuindo de tamanho, vou fechar, tem 3 escritórios, vou fechar 2, vou ficar só com 1, entendeu? Centralizando as operações, então isso daí é que são os efeitos da crise para mim. E isso ainda não começou a ser sentido ainda no mercado. Alguns pontos ali você vai ver e tal, mas não são todos. Geralmente você vai ver empresas que já estavam ruins antes e agora com esse momento difícil, elas estão acabaram fechando e tal, mas aquelas que estavam razoáveis vão começar a ficar ruins a partir de 2016 e 2017. E a gente vai ver aquele número ali de vacância crescer cada vez mais. Quando uma preocupação que a gente tem além da vacância, que a vacância ela acaba produzindo outra coisa ruim, que é isso aqui, ó, que é a média de preço dos aluguéis. Vocês podem ver que vem numa queda aqui. A gente vê que ao longo do tempo o preço vem caindo. Isso daqui é reflexo da vacância, porque quando aumenta a vacância, o inquilino ele passa a ter mais poder de negociação com o fundo. Então ele consegue reduzir o preço do aluguel dele, ele consegue pegar umas isenções a mais. Então, assim, é uma coisa ruim para a gente que é sócio do fundo, que visa o longo prazo. Porque quanto menos a gente ganha por metro quadrado que a gente tem, no longo prazo isso vai influenciando. Então, assim, a perspectiva para o setor de escritório não é muito boa. Ela tende a piorar cada vez mais. Já está ruim e tende a piorar um pouco ainda mais. Eu falei aqui ainda, teve um blogueiro aí que colocou, eu não me lembro, eu peço até desculpa a ele se ele estiver vendo o vídeo, mas se ele quiser até comentar aqui depois o nome dele, porque realmente eu comento num monte de blog e eu acabei esquecendo o nome. Ele fez um artigo também um pouco em linha com o que eu estou falando. Ele falou que o mercado de escritório ia passar por uma grave crise, ia passar por dificuldades e tal, que ele estava pegando os ativos dele e alocando mais nos FIIs de agência. Eu concordo com ele totalmente, que os FIIs de agência são assim, vão suportar melhor esse momento de crise do que os FIIs de escritório, entendeu? Eu até acrescentei, falei com ele que colocava aí nesse conjunto os FIIs de varejo e, se eu não me engano, foi varejo, agência, acho que eu falei educação, se eu não me engano. Bom, não me lembro do terceiro. Mas eu falei com ele sobre os FIIs de varejo. Por que eu acho importante os FIIs de varejo? Ele até falou assim, não, eu não vejo o FII de varejo como uma coisa muito boa, porque o varejo vai passar por dificuldades e tal. Sim, concordo com ele, o varejo vai passar por dificuldades. Mas o varejo ele não vai sair do imóvel. É diferente do escritório. O cara que tem um imóvel lá alugado, lá, sei lá, numa torre A, ele pode, se ele achar, sei lá, 30% a menos daquele aluguel que ele paga na torre B, ele pode ir para a torre B e não vai afetar em nada o negócio dele. Porque a mudança do endereço dele não afeta nem negativo nem positivamente o negócio dele, assim, de modo considerável. Ele vai trocar lá o telefone, os clientes vão continuar ligando para ele, vai achar ele do mesmo jeito, tanto ele na torre A quanto ele na torre B. Então, assim, é muito mais fácil um cara de escritório trocar por um outro mais barato. E isso daí, no momento de crise, no momento de alta vacância, isso daí é um perigo tremendo. Já a galera que está no FII de varejo, para uma loja que está estabelecida num ponto, trocar para uma outra loja, sei lá, uma rua, 2 ruas depois, pode ser até a loja da frente, cara, ela perde cliente, não adianta que ela perde cliente. Então o varejo não é igual ao escritório. Ele tem uma camada de proteção automática, que o inquilino só vai sair de lá quando o cara, tipo, quebrar mesmo. O maluco fechou, acabou, não tem mais jeito. Então, assim, pode passar por dificuldade, igual ele falou que, acho que tinha um fundo aí que
de varejo que o inquilino já anunciou que estava devendo há 3 meses, uma coisa assim desse tipo. Sim, o inquilino pode passar, pode ficar devendo. Não estou falando, gente. Quando eu falo que vai afetar o recebimento, não quer dizer que o inquilino não vou pegar um FII que o inquilino não deve. O inquilino pode dever, ele vai pagar. Uma hora ele vai pagar. Você não vai usar aquele dinheiro ali agora, nesse exato momento. Então até é bom ele ficar devendo, você ainda ganha um jurinho em cima daquilo, entendeu? Você vai, sei lá, daqui a 10 anos que eu vou começar a usar os meus dividendos. Então, assim, o importante é que no longo prazo você receba aquele dinheiro. Então, eu não vejo problema em um inquilino devendo 2 a 3 meses e você negociando e ele quitando esse negócio. Então, assim, eu entendo que o setor de varejo ele tem uma proteção um pouco maior do que o setor de escritório. O setor de escritório, junto com alguns FIIs de logística, eles são, para mim, os mais vulneráveis nesse momento, entendeu? Lógico, tem aí também os FIIs de shopping, que não precisa nem falar, que o shopping também é um outro FII assim, muito, muito fácil apesar de ser do varejo, mas é um FII assim, que sofre muito mais com a crise, entendeu? Pelo alto custo que ele tem. Bom, o momento que eu achei para poder trocar, ou fazer a reestruturação foi esse agora. Por quê? A meu ver, o mercado de FII já era para ter caído, gente. O mercado de FII já era para ter caído. Os fundos de investimento eles têm uma correlação muito forte com a taxa de juros. E a gente está vendo a taxa de juros crescer, 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 e o mercado ainda não refletiu isso nos fundos de investimento. O pessoal ainda está com as cotas ainda lá, 5% de rentabilidade. Já era para ele ter acompanhado as ações aqui junto, praticamente, vamos dizer, entendeu? E não foi isso que aconteceu. Então, assim, eu acho que a tendência é que mais para frente as cotas no FIIs tendem a cair cada vez mais. Eu queria ter trocado os meus FIIs aqui, nesse momento. Só que eu estava esperando um outro fator, que é o fator de baixo aqui, que é a taxa de juros dos Estados Unidos. E ele não tinha. Os Estados Unidos aqui não tinha ainda definido o que ia fazer com a taxa de juros. Por que a taxa de juros dos Estados Unidos é importante para o Brasil? Quando os Estados Unidos aumentar a taxa de juros deles, vocês vão ver para quando que vai a taxa de juros aqui no Brasil. A taxa de juros no Brasil vai igual um foguete lá para as alturas, porque o Brasil vai precisar de aumentar em muito a sua taxa de juros para poder manter o capital preso aqui, entendeu? Para tornar atrativo aqui. Se você é um investidor e tem dinheiro, você vai comprar títulos de tesouro. Hoje, atualmente, os dois estão mesmo, vamos dizer que os dois hipoteticamente dêem o mesmo rendimento para você, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Os Estados Unidos aumenta, sei lá, 1% a mais de rendimento para você. Você colocaria na onde seu dinheiro? Nos Estados Unidos ou no Brasil? Os Estados Unidos tem todo um histórico de bom pagador, tem uma economia totalmente estável. Qualquer investidor ia botar nos Estados Unidos. Então, para um investidor manter o dinheiro dele aqui no Brasil, o Brasil vai ter que subir muito mais ainda do que em proporção que os Estados Unidos subia a taxa de juros dele. Então, vocês vão ver assim uma corrida do governo brasileiro em aumentar a taxa de juros cada vez mais. E isso vai afetar ainda mais os fundos de investimento. De certa forma, isso aí vai afetar tudo, né? Na verdade, câmbio, vai afetar várias coisas. Mas, enfim. E aqui, sobre o que eu falei no começo, são as perspectivas do setor. Bom, a gente já deu uma pincelada aqui no setor de escritório, e eu expliquei mais ou menos para vocês por que eu não estou confiante no setor de escritórios no momento. E aqui nesse outro artigo, que é onde eu mostro as compras que eu fiz, eu explico para vocês o que eu acho de ideal no momento, entendeu? Para um investidor que está ali focado nos FIIs. Tem alguns pontos que a gente tem que observar na hora de adquirir um FII, um fundo de investimento. Eu não gosto muito de fazer uma análise, eu até coloquei aqui, não gosto muito de fazer uma análise de números, porque eu acho que não é viável aqui para o nosso mercado, uma vez que os FIIs, como eu já disse antes, não têm tendência de crescer. Então eu foco a minha análise mais nos aspectos qualitativos do negócio, né? Qualidade dos imóveis, etc. e tal. Então eu coloquei alguns pontos aqui. O primeiro deles é contratos atípicos. A minha ideia é pegar apenas FIIs ou priorizar esses FIIs que têm um contrato atípico. Onde a gente acha FIIs com contrato atípico?
Muitos FIIs de logísticas e de varejo têm contratos atípicos de imóveis. Tem alguns FIIs até de escritórios que têm esse tipo de contrato. Esse FII aqui, que foi um dos que eu mantive na minha carteira, se eu não me engano é o Caixa Sedai, ele tem um contrato atípico com a Caixa. O que é o contrato atípico? O contrato atípico garante ao dono do imóvel que ele vai conseguir reajustar, aí ele trava num contrato, sei lá, a tantos por cento acima da inflação. Ele sempre vai ter uma garantia de que ele vai reajustar acima da inflação, entendeu? E ele tem uma proteção que impede com que o inquilino saia daquele imóvel. Como eu citei para vocês o exemplo atrás, o cara tem um escritório na Torre A e muda para a Torre B. Num cara que tem um contrato atípico, para ele sair da Torre A e mudar para a Torre B, digamos que o contrato dele vai até 2020. Ele vai ter que pagar todos os aluguéis até 2020 para ele ir para a Torre B. Então, quer dizer, é garantia total de que você vai ter aquele inquilino ali até 2020. Então, assim, é uma proteção, uma camada assim, absurda de proteção para gente que é investidor de longo prazo. Então, assim, eu priorizo muito fundos que tenham contratos atípicos. Claro, você não vai, o fundo tem atípico, você comprando. Não é assim, gente. Tem que analisar tudo. Eu estou colocando vários pontos aqui. Alguns, assim, têm um peso maior, mas ele sozinho, nenhum ponto sozinho decide nada. Tudo tem que ser analisado em conjunto. Então, vocês dão uma olhada na carteira, pega a sua carteira de imóveis, consulta o RI, pergunta para eles, olha, qual é o percentual de contratos típicos e atípicos? Porque não tem essa informação publicamente, eles não colocam isso. E você faz um balanço para você ver quais os fundos da sua carteira estão mais protegidos contra a crise, entendeu? E aí você decide se você vai querer continuar com aqueles que não tem proteção nenhuma. Porque o fundo atípico também ele tem uma desvantagem, não é só mil maravilha. Geralmente nos fundos atípicos, que tem contratos atípicos, você tem um retorno bem menor do que os fundos que têm contratos típicos. Porque o cara que tem um contrato típico ele tem um risco muito maior, então ele cobra a mais por esse risco. Os contratos atípicos, como o cara fica mais preso no contrato, você vai ganhar menos. Só que também você vai ter uma proteção muito maior. Como eu falei com vocês no começo, o objetivo do FII não é você ter ganho de capital, não é você ficar milionário com fundo de investimento. Você vai remunerar o seu capital. Você vai ficar milionário trabalhando, aumentando seus aportes mensais. O FII vai ser uma forma de você pegar aqueles aportes que você foi fazendo e ter um retorno sobre eles para você ter lá a sua independência financeira, etc. e tal. Então, assim, é importante que você tenha na sua carteira um conjunto de FIIs bem protegidos contra os momentos ruins. Digamos que você vai lá e aposenta, sei lá, daqui a 10 anos você vai lá e fala, cheguei na minha independência financeira, tá tudo certo, você tem lá os FIIs lá, todos eles de contratos típicos. Passa por um momento de dificuldade no país igual a gente está passando agora. Você perde metade da sua renda. E aí, você saiu da independência financeira. Você vai ter que voltar a trabalhar de novo, entendeu? Então, assim, tem que pesar essas escolhas e muito na hora de você fazer uma escolha. Porque o fundo, você só vai ter um bom ganho sobre ele ao longo do tempo. Não adianta você querer comprar agora e ter um ganho daqui a um mês. Você vai ter um ganho sobre ele ao longo do tempo que você vai ter o retorno. Então, assim, quanto mais tempo você conseguir segurar ele, melhor. E é importante você segurar ele é ter uma segurança com aquele fundo, entendeu, gente? Aqui a gente fala da qualidade dos imóveis, tenta identificar imóveis com boa conservação, imóveis de boa qualidade e tal. E aí vocês conseguem ter uma ideia do preço do imóvel, de quanto que está o metro quadrado. Você vê se o imóvel de alto padrão e tipo metade, 40% a menos do que um imóvel classe B, por exemplo. Sei lá, classe A. Então, assim, você compara a qualidade do imóvel com o preço do metro quadrado que está sendo alugado. E faz uma comparação, se possível, com outros FIIs que você acha que parece um pouco com ele, que tem, se tiver algum FII na mesma região, você tenta comparar. Ou, de repente, buscar alguma informação, como aqueles relatórios que eu mostrei para vocês, que mostram o preço médio. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês. Nesse mesmo relatório, ele tem uma taxa aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, achei. Aqui no caso é do escritório, tá, gente? Mas depois vocês dão uma olhada nos outros setores. Ele mostra que por bairro, o preço mínimo, médio e a máxima do metro quadrado, entendeu? Por mês que cobra-se. Então você vê, o FII tá, o fundo tem um imóvel com excelente qualidade, sei lá, tá R$ 150 por metro quadrado que ele está alugando. Então é uma vantagem competitiva que ele tem. Um imóvel muito bom e está alugando por um preço baixo. Ele vai ter uma segurança maior.
certo? Então, assim, qualidade dos inquilinos, que eu falo com vocês, é o seguinte. Inquilinos, você não tem que olhar... O ideal é que você tenha, assim, quanto mais inquilinos tiver no fundo, melhor. Porque aí você tem uma proteção maior. Se um sair, você vai ter uma taxa de vacância bem menor. Mas é muito difícil você conseguir achar fundos de contratos atípicos com muitos inquilinos. Isso é muito raro. E até mesmo contratos típicos, você achar fundos com muitos inquilinos no mesmo prédio, inquilinos de boa qualidade, é meio complicado. Então, às vezes, você acaba tendo que focar em poucos inquilinos, mas você tenta analisar eles para ver se eles têm uma boa qualidade, entendeu? Igual o FII que eu comprei, esse daqui, o RBRD. Os inquilinos deles são a Ampla, a Ambev e eu acho que a Líder. Então são inquilinos de nome no mercado, entendeu? Você não vai ter, assim, problemas Pode até ter, mas assim, vai ser muito mais difícil de você ter problemas de inadimplência com eles, entendeu? Aqui é o lance do preço por metro quadrado, que eu falei com vocês, pra vocês olharem no relatório, mas o ideal é você levantar o metro quadrado de cada um dos seus FIIs, colocar numa tabelinha para você ter uma ideia, entendeu? De quanto que está saindo o metro quadrado de cada FII. Então é muito bom vocês terem uma visão de como que anda isso. Possuir 100% dos imóveis. Bom, o que é isso? Possuir 100% dos imóveis é uma proteção que a gente tem quando a gente pega FII desse tipo. Porque é o seguinte, digamos que você tem lá um prédio, e naquele prédio lá, o FII tem, sei lá, 5 andares daquele prédio. O prédio tem 20, o FII tem 5 andares do prédio. Se o inquilino quiser sair daquele prédio, aliás, se o inquilino quiser, na hora da renovação do contrato, o inquilino dificilmente vai... Digamos que ele não queira sair do prédio, ele quer continuar no prédio, mas ele tem lá 20 andares para ele poder escolher, além daqueles que o FII tem, para ele poder escolher um outro escritório para ele. Isso daí acaba dificultando para o FII, na hora do FII renegociar o contrato de aluguel com aquele inquilino. Por quê? O FII tem a concorrência do próprio prédio. Além de ter concorrência de outros prédios, que o cara pode mudar para o prédio do lado, para o prédio da rua de trás, ele tem a concorrência dentro do próprio prédio. Então é ideal que você tenha uns FIIs com 100% dos imóveis, porque diminui a concorrência dentro do próprio imóvel, entendeu? E isso daí é muito bom para quem é investidor, é uma camada mais de segurança para a gente, entendeu? Não quer dizer que, não, se eu vou colocar FII na carteira com 100% dos imóveis. Não, você pode ter um ou outro que tenha menos percentuais, entendeu? Mas o ideal é você procurar FIIs desse tipo, que tenha 100% dos imóveis. Deu para vocês entenderem mais ou menos assim a questão dos aspectos qualitativos que a gente precisa de levantar. Fora isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui para poder falar com vocês. Bom, só para fazer uma ressalva sobre os FIIs de logística, assim, o FII de logística, ele tem uma aparência muito próxima dos FIIs de escritório. Porque para a empresa de logística, para ela não importa muito o local, o galpão que ela esteja, entendeu? Você quer ver, tem um fundo meu que passou por séria dificuldade com isso aí, o Europar. É esse aqui, ó. Deixa eu sublinhar ele aqui. Aqui, ó. Ele é um FII de logística. E ele teve uma época que ficou, acho que, com 60% de vacância. Por quê? O pessoal que estava nos galpões dele saiu do galpão e foi para outro galpão, entendeu? Assim, para o FII de logística é muito fácil. É muito fácil o inquilino trocar de galpão, porque ele trabalha com entrega. O cliente não precisa de saber onde ele está. O cliente quer o produto lá na porta lá e tal. Então, assim, é muito fácil para ele achar um outro ponto e ir. Eu tenho evitado adquirir novos FIIs. O único FII que eu tenho, assim, mais ou menos, nesse setor aí de logística, é o Europar e esse BS, que é HGBS, do Credit Suisse. Fora isso, eu vou evitar de colocar muita exposição nos FIIs de logística. Claro que tem aqueles FIIs de logística que eles têm, assim,
é um contrato atípico com os seus inquilinos, e você tem que procurar saber isso, entendeu? Eu mantive o HGBS porque alguns contratos dele são atípicos, e isso aí dá uma proteção maior, entendeu? Então, o Europar, eu acredito muito. Por que eu mantive o Europar na carteira e não tirei ele? Porque eu acredito muito na qualidade dos imóveis dele. Aí é o que eu falei com vocês, é uma combinação, quando você vai fazer uma análise, você tem que combinar tudo. Eu acho que ele tem uma boa localização e os imóveis dele são muito bons. Tanto é que, na verdade, aquela vacância que ele teve foi porque foi uma fatalidade, na verdade. Foi justamente um inquilino querendo trocar e uma troca de administrador do fundo. Eu lembro que eles mandaram carta para mim, para os cotistas elegerem um novo administrador, e teve um rolo lá com o antigo, não queria sair. Eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que teve um rolo desse negócio. Eu não me acompanhei muito de perto, porque eu tinha poucas cotas deles. Eu falei, não vou me estressar com isso não, vou esperar, eu já estou com as cotas aqui, vou deixar quieto. Mas foi até bom eu não ter vendido. Tem uma época que eu pensei em vender, quando ele bateu a vacância muito no alto, mas eu disse, eu já estou com esse negócio, vamos ficar. Mas assim, o lance foi que foi esse problema, mas eu acreditava eu lembro que na época eu tinha feito a avaliação dos imóveis, eu vi que os imóveis eram bons, eu vi que eram bem localizados e tal. E tanto é que depois que acabou e resolveu esse problema com a administração do fundo, rapidinho eles alugaram os imóveis e a vacância zerou. Hoje a vacância é zerada totalmente. Então, assim, tem que analisar como um todo, né? Mas vale uma ressalva aí pro pessoal que está achando aí que o mercado de FII é a salvação, a sétima salvação. Não, não é. O mercado de FII vai passar por dificuldades. Podem esperar isso nos próximos meses e anos, vamos dizer assim, porque o ciclo nos imóveis é um pouco mais longo do que na economia normal. Eles se recuperam bem mais devagar do que a economia normal. Então, assim, então viver dividendos não é para mim investir em FII, não sei o que, é para mim vender tudo e ir para, sei lá, para renda fixa. Não, gente, não é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Vocês podem ver que boa parte do capital que eu vendi das ações dos fundos, eu aloquei em outros fundos, eu não troquei de classe de investimento. Eu ainda acho os FIIs como uma ótima opção de investimento. Momentos ruins vão passar. Quem tem FII, ao longo do tempo, vai passar por momentos difíceis. O cara tem que se acostumar com isso, faz parte do negócio. Então não tem como fugir. Tem que aprender a lidar e gerenciando isso da melhor forma possível. Bom, provavelmente eu devo ter esquecido alguma coisa aqui. É muita coisa para falar, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, bota um likezinho aí embaixo e se inscreve no canal para receber novos vídeos aí. É isso aí, pessoal, e até a próxima.